Irmãos, nós estamos no mês da liderança em ação, último mês do ano, e esse propósito que foi iniciado ali na campanha das primícias, que vai ter uma nova campanha agora em janeiro, a partir do dia 1º até o dia 12, uma nova campanha de primícias, e nós lançaremos um novo tema para o ano. Porém hoje nós queremos tocar nesse assunto referente a esse tema que é do ano, Igreja em Ação, mas especificamente em relação à liderança. A tia Lídia acabou de compartilhar conosco aqui uma situação em que nós como igreja precisamos abrir os nossos olhos. Se nós não assumirmos uma posição de liderança na nossa sociedade, na nossa geração, então tá, tia Lídia, alguns ficaram sem o folheto. Como é que nós fazemos para distribuir? O Francisco está disponibilizando dele, porque deve já ter outro, ele consegue com outro. Então tem ali, Gersim, disponibiliza o do Francisco para quem puder. Então depois a tia Lídia, procura a tia Lídia que ela providencia mais para você. Isso, a tia Lídia vai providenciar. Então ela acabou de falar uma situação em que nós precisamos abrir os nossos olhos, porque se nós não nos posicionarmos, as famílias acolhedoras dessas crianças, talvez sem a visão da palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus, mesmo com boas intenções, podem promover algo que não seja benéfico para esta criança. Eu tenho certeza, irmãos, que não há lugar melhor para estar do que um lugar onde é cultivado os princípios da palavra de Deus. Não existe outro lugar melhor. Hoje o pastor Elton falando ali no batismo, dizendo de um cristão que estava conversando com um ateu, e ele falando da convicção dele na palavra, e ele dizendo sobre a fé que ele tinha na palavra de Deus, na fé que ele tinha no Deus das Escrituras. E o ateu falava assim: olha, eu não tenho essa fé. E ele dizendo: olha, a maior prova da existência de Deus é que aquele que crê nessa palavra, ele é transformado. Aquele que crê é transformado, é uma vida transformada. Então se nós queremos uma Araguari transformada, um Brasil transformado, uma sociedade transformada, a igreja precisa se levantar. Nós precisamos nos levantar, irmãos. Quando nós vamos falar um pouquinho aqui do livro de Juízes, o livro de Juízes é o livro da omissão da liderança. E um dia Deus levantou Gideão, ele libertou o povo dos inimigos, mas quando já estava liberto dos inimigos, o povo falou: reina sobre nós, governa sobre nós, nos lidera. Aí Gideão falou assim: não, eu não vou fazer isso, é Deus que governa sobre vocês. Pulou fora. Aí ele falou assim: vamos fazer um memorial aqui. Fez uma estola sacerdotal, a estola sacerdotal começou a ser adorada e só perverteu o povo, porque é isso que acontece quando nós nos omitimos, a corrupção se manifesta. E aí passado, quando Gideão acabou de morrer, um dos filhos dele, um dos filhos que ele tinha com uma concubina, se levantou e falou assim, Gideão tinha 70 filhos, e um desses filhos se levantou e falou assim: gente, como que vamos liderar 70 sobre a nação de Israel? Coloca eu como líder. E todo mundo pulando fora falou assim: aí tá certo, aí ele vai liderar todo mundo. Aí ele falou assim: mas eu preciso de grana para liderar. Aí todos os irmãos se reuniram, o povo tudo se reuniu, deu dinheiro para ele. Sabe o que ele fez com o dinheiro? Ele alugou pessoas más, filhos de Belial, pessoas corruptas, para assassinar os 70 irmãos. Porque ele falou assim: no momento que eu começar a governar, eu não quero concorrência. Ele matou 70 irmãos. É isso que acontece quando nós nos omitimos, os maus tomam conta do poder. Nós precisamos, irmãos, tomar posição de liderança. Nós precisamos entender, por exemplo, na cidade existem os conselhos, não é, Marcelo? O conselho, por exemplo, tem da saúde, né? Como é que chama? Conselho Municipal de Saúde. Você sabe que o Conselho Municipal de Saúde é composto por cidadãos? Por cidadãos.
É lógico que existe uma seleção e tal, mas você pode fazer parte do conselho. Vão fazer uma avaliação, tudo mais, mas sabe por que existe tantas coisas que estão atrasadas, com dificuldade na nossa sociedade? Porque os homens de bem não se levantam, nós não queremos nos posicionar, nós não queremos fazer parte desses conselhos. Tem o conselho também da ação social, me parece, tem vários conselhos na cidade, e nós precisamos tomar posição, irmãos, porque uma decisão errada dentro de um conselho como esse, acarreta prejuízo para todos nós, uma decisão errada, às vezes a pessoa nem está com uma intenção errada, mas ela fala algo que vai trazer mais prejuízo do que acertos. É ali que você ganha voz, é ali que você abençoa a cidade de forma prática. Marcelo falou aqui de sabedoria, mas também tem ação, de forma prática. Como que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer em prol da nossa sociedade? E o propósito da liderança, irmãos, eu quero que nós meditemos aqui nessa noite. Existe no mínimo 4 propósitos pelos quais Deus levanta uma liderança. 4 propósitos pelos quais Deus quer levantar a minha vida e a sua vida. Uma liderança, ela é levantada primeiro para estabelecer ordem. Segunda coisa, para dar direção. Terceira coisa, para estabelecer, para promover cuidado, zelo, cuidar. E uma última desafio, um último propósito é assumir responsabilidades. Uma liderança é colocada, estabelecida para estabelecer a ordem, dar direção, cuidar e assumir responsabilidade. Primeira coisa, estabelecer ordem. O que aconteceu quando houve rebelião nos céus? Deus teve que expulsar anjos, que depois se transformaram em demônios, porque houve uma desordem, e Deus estabeleceu a ordem de novo nos céus, e expulsou aqueles anjos que eram rebeldes, irmãos, e os precipitou a abismos, porque Deus não suporta um lugar que esteja debaixo de desordem, de bagunça. E você sabe que o diabo, mesmo se rebelando lá no inferno, irmãos, lá na comitiva do capeta, tem ordem também, porque se não tiver ordem, ele não tem como estabelecer os projetos dele, que é matar, roubar e destruir. Até para matar, roubar e destruir tem que ter ordem. Imagina para as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz que no mundo das trevas existem principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. São classificações de demônios, e tudo tem que ter uma ordem, senão vira bagunça. E tudo que o diabo quer para vencer a guerra é estabelecer bagunça, é estabelecer desordem. A pastora Sandra falou sobre isso aqui. Marido, assuma a sua responsabilidade. Mulher, estabeleça a ordem do lar. Filhos, obedeçam. Então não é porque um é maior, um é melhor do que o outro, não, é para que haja ordem. Imagina um filho submisso aos pais, imagine uma mulher auxiliando o marido, imagine o marido, além de estabelecer a ordem, nós vamos falar aqui dar direção. Imagine um marido que dá direção, que coordena aquela casa. Irmãos, essa casa rompe limites, barreiras, tudo vai bem nessa casa, tudo vai bem. Por que quando Satanás caiu sobre a terra, provavelmente a terra estava sem forma e vazia por causa dessa desordem? E o que Deus fez? Haja luz, haja separação entre as águas que estão debaixo do firmamento, as águas que estão sobre o firmamento. Ele foi organizando. Agora apareça uma porção seca sobre as águas, apareceu a porção seca, ele chamou terra. Agora vai surgir aí as relvas, as árvores, tudo aquilo que é vegetação vai surgir nessa terra, nessa porção seca. Pronto, essa primeira etapa dos 3 primeiros dias: luz, céus e água. Ele criou o firmamento e as águas que estavam debaixo do firmamento. E terceiro dia, a porção seca com as plantas, as relvas. Primeira etapa. Segunda etapa, ele cria
no firmamento a lua, o sol, as estrelas, porque no primeiro dia ele criou a luz. Ele cria a luz e no quarto dia ele estabelece o que a luz vai fazer. Ela vai brilhar através das estrelas, o sol vai coordenar o dia, a lua vai coordenar a noite. Ordem. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ordem. Tem que ter ordem. Aliás, Deus falou, para que esse pudesse governar, estabeleceu ali: o sol vai governar o dia, a lua vai governar a noite. O sol é responsável por 12 horas, a lua é responsável por 12 horas, juntamente com as estrelas. Tudo tem uma ordem, irmãos. E se nós não entendermos isso, o diabo ganha terreno. Coloquei aqui, próximo slide. O sol, a lua, as estrelas foram estabelecidas no firmamento para governar. Deus diz que o astro maior vai governar o dia, o astro menor vai governar a noite. Ordem. E ele falou assim, para estabelecer dias, meses, anos e estações. E é isso que a gente vê. Você tem as estações da lua, você tem as estações do sol. As estações do sol promovem as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. As estações da lua promovem os meses do ano, e assim por diante. Tudo tem uma ordem, para que haja decência. O apóstolo Paulo fala assim: irmãos, vocês podem ter todos os dons espirituais, principalmente o de profetizar, falar em línguas, mas ele falou assim: faça tudo com decência e ordem. Deixa a coisa ficar bagunçada não, faz as coisas organizadas, com decência, com ordem. Por que muitas vezes a economia do Brasil, a nação brasileira, a saúde, tantas outras áreas estão em desordem? Falta liderança, irmãos. Liderança, uma postura de liderança. Tem muita gente querendo aparecer, tem pouca gente querendo fazer, realizar, executar as coisas. Tem muita gente querendo aparecer na foto, tem muito pouca gente querendo pegar no batente, no chifre do boi. Deus está querendo levantar uma liderança de homens e mulheres fortes, que fazem a coisa acontecer, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então a primeira coisa é estabelecer ordem. Estabelecer ordem. Uma liderança é levantada para estabelecer ordem. Segunda coisa que eu coloquei aqui: dar direção. Sem liderança fica tudo bagunçado. Sem liderança todos ficam perdidos. E agora, o que nós vamos fazer? Aí ninguém quer assumir responsabilidade, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, porque dar direção é assumir responsabilidade. Vamos por aqui. E aí, por causa dessa omissão, todo mundo fica perdido. Isso é o livro de Juízes, eu acho que eu coloquei aqui, o livro de Juízes. O que é o livro de Juízes? Não tinha direção. O livro de Juízes é o livro mais derrotista da Bíblia, irmãos, de maior bagunça. Tem umas histórias tenebrosas. Você fala assim: meu Deus, como é que isso aqui está na Bíblia? Como que isso está na Bíblia? Tem uma história lá que o filho rouba a mãe. Você já roubou sua mãe? Você já pensou uma coisa dessa, irmãos? O filho roubando a mãe? Eu fico abismado. O filho roubou a mãe. Aí a mãe, toda espiritual, sabe o que ela fez? Começou a amaldiçoar: maldito que me roubou. E o filho escutando: maldito aquele que pegou minha prata, vai ser amaldiçoado, vai morrer. E ela só amaldiçoando. Aí o filho não aguentou mais, falou assim: mãe, fui eu que te roubei. Aí ela viu que tinha amaldiçoado, falou: não, está quebrado, bendito meu filho. Veio dar uma bronca dele, falou assim: não, meu filho, você é bendito. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dinheiro, essa prata que você me roubou, e eu vou dar ela para você em forma de um ídolo. Eu vou fazer um ídolo para você adorar. Pegou o dinheiro, fez um ídolo e deu para ele de presente, irmãos. Olha que bagunça. Aí esse filho pegou esse ídolo, achou legal, começou a adorar esse ídolo, falou assim: não, mas que legal essa idolatria aqui, vou fazer mais. E fez uma casa de ídolos. Aí ele não estava satisfeito, ele pegou um levita que estava de passagem, que não estava lá servindo a Deus, estava de passagem, aqueles obreiros caídos da fé. Ele falou para ele: o que você é? Ele falou: sou levita, vem cá que você vai ser sacerdote agora. Olha, agora você vai ser sacerdote da minha casa de ídolos. E sabe o que o levita fez como um homem de Deus? Ele
Aceitou, tá repreendido isso, irmão. Por que essa bagunça acontece ali? Por que essa bagunça está acontecendo ali? Não tem direção, não tem direção. Um outro levita casa com uma mulher, essa mulher abandona ele, ele vai atrás dela, os dois voltam para casa, no meio da viagem ela é estuprada, e ela é estuprada de tal forma que ela morre, ele não faz nada em favor dela, para defender ela, ela morre, ela é estuprada e morre. Depois que ela está morta, ele pega o corpo dela, esquarteja, ainda bem que as crianças não estão aqui, tem algumas ali, estão dormindo. Ele pega a mulher dele e esquarteja ela, em 12 partes, fico pensando, meu Deus, que carnificina. E aí ele pega essas 12 partes e manda para as 12 tribos de Israel, fala assim, olha aí o que fizeram comigo. Aí as 12 tribos se juntam, falam, quem que fez isso com você? Foi a tribo de Benjamim, alguns homens de Belial. Aí todas as 12 tribos se reúnem, 11 na verdade, se reúnem e fala para Benjamim, dá para nós os homens que fizeram isso. E Benjamim falou, não vou dar não, não vou entregar não, vocês que venham aqui tomem esses homens. Aí todos eles se juntaram para batalhar contra Benjamim, irmãos, e foi tão terrível aquela batalha, que quase uma tribo deixou de existir. Isso tudo aconteceu no tempo de Juízo. Pastor Carlinhos, que loucura. Por que isso aconteceu? Falta de liderança. Falta de liderança. É tempo de nós nos levantarmos, irmãos. É tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós tomarmos a responsabilidade daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Os nossos filhos são nossa responsabilidade, não é do professor de educação física, não é da escola, não é dos coleguinhas dele, não é, irmãos, não é do professor de balé, não é do professor de música, é sua responsabilidade e minha responsabilidade, nossa responsabilidade, os nossos filhos. Deus entregou essa igreja nas nossas mãos. A igreja não é só responsabilidade do pastor, é sua responsabilidade. Você é representação da igreja onde você está. Você é liderança onde você está. Nós temos que assumir essa posição. Se nós não assumirmos, os maus vão tomar conta. Terceira responsabilidade de uma liderança: cuidar. Uma liderança cuida. Ele não tem só um aspecto de supervisão. Uma coisa é pastorear, outra coisa é apacentar. O pastor, ele não tem só uma função de supervisão, essa função é pastoreamento, quando ele olha e vê o rebanho, mas ele precisa também ter uma função de apacentamento. O que é o apacentamento? Estar perto, cuidar, e Deus levantou homens e mulheres para cuidar de vidas aqui nessa igreja. Você é responsável por cuidar de vidas, o seu vizinho é sua responsabilidade, que ele está perto de você é sua responsabilidade. Nós precisamos assumir nossa responsabilidade de cuidar de vidas, porque senão Jesus vai nos envergonhar dizendo que o mundo está cuidando das pessoas enquanto a igreja está omissa, porque foi isso que Jesus contou na parábola lá do bom samaritano. O que era o samaritano? O samaritano é aquele que não era de Deus, irmãos, é aquele que eles consideravam uma pessoa que era idólatra, não entendia sobre os propósitos de Deus, era uma pessoa que entendia Deus de forma distorcida, estava fora de Israel, estava fora dos propósitos de Deus. Jesus falou: pois foi esse que fez a vontade de Deus, que viu uma pessoa caída, foi lá e cuidou dela. É isso que Deus quer de você, de mim, que nós cuidemos das pessoas, cuidemos uns dos outros, possamos ter zelo uns pelos outros. Pedro negou Jesus 3 vezes, irmãos, 3 vezes ele negou Jesus. Jesus olha para a multidão e fala assim: gente, o que vocês estão vendo? Aí o pessoal deve ter falado: uma multidão. Jesus falou: não, elas são ovelhas e elas precisam de quê? Pastor. Então Jesus delegou essa responsabilidade para todos nós. Ninguém nasce pastor, nós somos feitos pastores pelo Senhor Jesus. Deus te levantou como pastor da sua casa, Deus te levantou.
Hoje o Cláudio teve a oportunidade de batizar os seus 2 filhos, Cláudia e Karina. E é interessante que eles foram batizados no mesmo dia de data, né? Mesma data que o Cláudio e a Karina foram batizados. Cláudio e Karina foi batizado dia 5 de dezembro de quando? 1999. E agora 5 de dezembro de 2021, o Davi e o Daniel foram batizados. Quem que é o pastor dessa casa? Quem que é o pastor? Chama-se Cláudio. Cláudio é o pastor dessa casa. E quem é a Karina? Auxiliar de pastor. Está lá para sentar, cuidar dessa família, cuidar dessa casa. Então, irmãos, Deus nos constituiu como pastores para cuidar. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Como é que você está, meu irmão? Como é que está a sua vida? Você está bem? Não te vi na igreja semana passada, irmãos. Sabe quando todos vão voltar a congregar? Quando todos nós formos pastores e todos nós nos preocuparmos uns com os outros. Para de ficar dependendo do pastor Carlinhos, somos nós. Um dia Deus vai cobrar isso de nós. Somos nós. Nós somos responsáveis. Você está sentindo a falta de alguém? Vai atrás dessa pessoa. Faz um chazinho lá na sua casa, convida ela. Falou, irmão, não estou te vendo na igreja, olha. Vamos voltar. Chama ela, cuidar. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, irmãos. Ele era, irmãos, uma pessoa que nega Jesus 3 vezes, está apta para ser pastor, irmãos? Para e pensa, você ver. O Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus teve paciência, fez uma fogueira, chamou ele, falou assim, Pedro, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Perguntou para ele 3 vezes, falou assim, Pedro, você me ama? Ele falou, eu te amo, Jesus, 3 vezes. Então tá, se você me ama, então o que você vai fazer? Apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Você ama Jesus? Vou nem pedir para você levantar a mão. Você ama Jesus? Responda aí, entre você e Deus. Você ama Jesus? Se você ama Jesus, Ele está falando para mim e para você, filho, então apacenta as minhas ovelhas. E aí, irmãos? Será que nós vamos cuidar daquilo que é do Senhor? Ter zelo daquilo que é do Senhor? Ter cuidado daquilo que é de Deus? Quando você entra nessa igreja, você não pode pregar um chiclete debaixo da cadeira, irmão. Não pode, ó. Você não pode pregar um chiclete debaixo da cadeira. Isso aí não é admissível. Porque Deus te levantou para cuidar das coisas. Você é o zelador. Você está zelando as coisas de Deus. Amém? Você tem que ser o primeiro a falar assim, não, eu quero ser fiel no meu dízimo e na minha oferta, porque eu quero zelar da casa do Senhor. Zelar da casa de Deus. Nós precisamos ter cuidado com as coisas de Deus, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque quem for fiel no pouco, o que Jesus vai fazer? Sobre o muito será colocado. Cuida bem para você ver, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer crescer, porque você foi fiel, você cuidou daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E a última coisa, assumir responsabilidade. Uma liderança precisa assumir responsabilidade. Tudo que nós queremos, irmãos, é nos omitir. Ninguém quer responsabilidade. Ninguém quer, nenhum de nós queremos, porque responsabilidade exige tempo, exige atenção, exige trabalho. Ninguém quer assumir responsabilidade. Só que nós vamos pagar um preço alto se nós não assumirmos responsabilidade. Ninguém gosta de eu falar. Por exemplo, quando a gente mexe na área política, ninguém gosta que eu fale, nem eu não gosto. Nem eu não gosto, mas presta atenção. Sabe o que acontece quando nós votamos em branco? O que acontece quando a gente vota em branco, irmãos? Nós estamos dando um cheque em branco. Nós estamos dando um cheque assinado para outra pessoa fazer o que quiser com aquele voto. Quando você vota nulo, você risca lá e tal, você está tirando a oportunidade de mudar aquela situação. Então nós precisamos acordar para as coisas. Acordar, não, nem lá eu vou.
Então tá, irmãos, nós não assumimos a nossa responsabilidade, outros vão assumir. Outros vão assumir. Não sei quem foi que falou aqui, foi o William. Ele falou assim: tá bom, você vai lá e limpa o seu terreno, deixa ele limpinho assim, só na terra. Passa um mês, tá bonitinho lá, tá limpinho. Ou se não, nasceu assim umas plantas bonitas, umas orquídeas lindas e maravilhosas nasceram lá, uns pés de laranja, de jabuticaba. É assim que vai acontecer, irmãos? Se você se omite em não cultivar, em não plantar, em não regar, em não fazer algo com aquela terra, o que vai acontecer? Naturalmente falando, a erva daninha vai tomar conta. E é isso que está acontecendo na nossa sociedade. É isso que está acontecendo. Nós não podemos deixar de assumir responsabilidade, senão outros farão, e de uma forma terrível contra nós. Liderança é assumir responsabilidade. Eu coloquei aqui, liderança que não assume responsabilidade não gera o quê? Credibilidade. Credibilidade. Nós precisamos, assumir responsabilidade, porque isso nos trará credibilidade. E quando fala de assumir responsabilidade, a Bíblia utiliza uma simbologia para isso, que são os ombros. Carregar nos ombros. Ombros na Bíblia fala de responsabilidade. Ter os ombros na Bíblia falam sobre isso, de responsabilidade. Olha o que Jesus vai falar para nós. Ele fala assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados. O que eu vou fazer? Eu vos aliviarei. Até aí todo mundo quer, irmãos. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bom, aí Jesus tira o peso do pecado, perdoa, sara, cura. Só que parou por aí. O que ele fala mais? Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. Jugo é aquele negócio lá, canga. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está falando aqui, eu estou do seu lado, meu filho, mas você tem que colocar a canga no seu pescoço. Tomai sobre vós o meu jugo. E muitas vezes nós não queremos. E ela vai, no boi vai ali no pescoço, né? Mas é como se nós estivéssemos colocando aonde? Nos nossos ombros. Jesus está falando: assuma, meu filho, a responsabilidade de andar comigo. Anda comigo. Quantos assumiram a responsabilidade de andar com Jesus? Então é isso que é tomar o jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Aí vocês vão achar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É tomar o jugo, é assumir responsabilidade. Quando Noé errou, Noé plantou a vinha, fez o vinho, bebeu um pouquinho, tá bom, bebeu, não, que coisa boa, não é assim? Amanhã eu tomo mais um pouquinho, ou semana que vem, tá tranquilo. Não, ele tomou um pouquinho, ele tomou mais um pouquinho, ele tomou 1 litro. Aí, irmãos, é isso que a bebida faz: tira a nossa credibilidade, nos deixa envergonhados. E naquele instante, aquele homem de responsabilidade perdeu, ele ficou humilhado naquele momento. A Bíblia diz que ele tirou a roupa, ele ficou nu, se despiu. Aí um dos filhos entrou e viu: poxa, que oportunidade tremenda de abençoar o pai. O cão, deve ser por isso que ele chama cão. Não tem nada a ver, irmãos, nada a ver. Então o cão entrou lá, irmãos, viu o pai daquele jeito. Ele teve uma grande oportunidade. E muitas vezes está acontecendo isso comigo, com vocês. Nós vimos uma situação difícil, complicada, vergonhosa, seja nas nossas vidas, na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação. E o que a gente faz? Sabe o que cão fez? Começou a contar piada. É assim que a gente faz, irmão. A gente conta piada. Conta piada de todo mundo. Conta piada, rindo, mandando no WhatsApp. Aí fica contando piada. O cão fez isso. Você não sabe o que aconteceu com o papai. Está pelado lá, está tontinho, não consegue ficar em pé. Irmãos, quando os outros 2 irmãos ouviram isso, eles falam: não é possível. Não tem graça isso não. Isso não tem graça não, cara. Você está fazendo vergonha para os nossos pais. Você não está vendo isso não? Aí a Bíblia diz que eles pegaram uma capa
E essa capa eles colocaram aonde, irmãos? Onde que eles colocaram a capa? Nos ombros. E aí um do lado de lá, outro do lado de cá, a capa nos ombros. Sabe como é que eles entraram dentro da tenda? De costas. Foi andando assim, ó, devagarzinho de costas. O pai está aqui, viu mais ou menos onde estava o pé do pai. Foi assim, aí a Bíblia ainda fala assim, ó, rosto virado. Fizeram assim, ó. Capa aqui, o pai aqui, rosto virado. Viram que o pai estava aqui, cobriu o pai. O pai nem ia saber se eles viram, se eles não viram. Mas eles e Deus saberiam. Eles não viram a nudez do pai. Pelo contrário, eles cobriram a nudez do pai. E a gente fica achando graça da vergonha da nação brasileira. Fica achando graça. Não estou falando para a gente ser radical e tal. Tem umas brincadeiras, não tem problema, irmão. Mas você tem dobrado o joelho, você tem chorado. Você tem chorado pela nação brasileira, pelas situações que têm acontecido. É muito fácil, rir é fácil demais, irmão. Contar piada é muito fácil, irmão. Mas botar a capa nos ombros é outros 1.500. Botar a capa nos ombros é outros 1.500. Assumir responsabilidade. Eles cobriram o pai, deixou o pai sarar, cuidaram do pai. É isso que Deus quer na minha vida e na sua vida. Eu coloquei assim, irmãos, ó, ser liderança é assumir a responsabilidade de proteger o outro em sua fraqueza. Porque é muito fácil derrubar quem já está até caído, ou quem está tentando se levantar. O difícil é procurar levantar aquela pessoa, porque está pesado, entendeu? Aí é difícil levantar, muitos não querem nem levantar. Às vezes dá até uma ajudadinha para ficar lá embaixo. Fala mal. Mas Deus quer levantar um povo que levanta outros para a honra e glória do Senhor. Deus está colocando capas na sua vida para que você possa cobrir a nudez das pessoas e não ser alguém que descobre as pessoas. Deus vai colocar na sua vida uma palavra de alento, de consolo, de conforto, nos seus lábios, uma oração e uma intercessão pela nossa terra, em nome de Jesus. Você recebe, irmãos? O que o pastor faz quando encontra a ovelha? Onde que ele coloca? Ele coloca a ovelha onde? Nos ombros. Ah, podia ser nos braços, podia colocar uma cordinha nela, ué. Bora, filha. Esses dias eu vi na internet, pastor que tá, os irmãos que não vêm para a igreja, olha o que o pastor vai fazer, ele botou a cordinha na ovelha e foi puxando, o menininho, foi puxando, vem, acho que não foi nem cordinha, ele pegou pela orelha, vem, né? Eu podia pegar pela orelha, podia botar uma cordinha, podia pegar nos braços, mas a Bíblia diz que coloca nos ombros. O que é isso? Responsabilidade. Isso é minha responsabilidade. O pastor fala para ouvir, isso é minha responsabilidade. Está aqui, ó, perto do coração, está aqui juntinho de mim. O pastor que encontra a ovelha perdida põe ela sobre os ombros. É isso que Jesus fala na parábola. O que é liderança, irmãos? Liderança é disponibilizar o ombro para o sustento e alento das pessoas. O seu ombro pode ser usado para que as pessoas possam chegar até você, chorar, te abraçar. Nós temos ombro para as pessoas. Você tem ombro para as pessoas? Nós temos ombro para as pessoas, irmãos. Será que as pessoas podem encontrar em nós ombro? Isso é ser liderança. O que acontecia com o sumo sacerdote? Quando Deus estabeleceu o sumo sacerdote, na estola do sumo sacerdote tinha duas pedras. Uma ficava no ombro esquerdo, outra ficava no ombro direito. Eram pedras de ônix. Cada uma delas tinha 6 nomes. 6 nomes das tribos de Israel aqui, 6 nomes das tribos de Israel. As 12 tribos estavam lá onde? Sobre os ombros do sacerdote. O que Deus está falando para o sacerdote? Você é responsável por interceder por esse povo, clamar por esse povo. Deus quer colocar a sua família sobre os seus ombros, os seus irmãos, os seus tios, os seus parentes. Deus quer colocar o prefeito dessa cidade sobre os seus ombros. Você ora pelo prefeito dessa cidade? Nós temos que orar pelo Renato, irmãos. Renato Carvalho, precisamos orar por ele. Ah, mas eu não gosto dele, não tem problema. Ora assim mesmo. Porque não é porque a gente gosta, deixa de gostar.
É porque é mandamento de Deus. O Senhor fala assim, Ele está debaixo de autoridade, então você ora por Ele. E se Jesus mandou, bate continência. Nós temos que orar por Ele, nós temos que orar pelos nossos vereadores. Ah não, pastor Caio, vou orar não. Ora, irmãos, ora que me ora. Nós temos que orar pelo Tribunal de Justiça da nossa cidade, pelos delegados, pelos promotores. Nós precisamos orar. Ah, aquele delegado safado, pastor Carlinhos, corrupto. Então ora, porque se ele não dobrar os joelhos, se ele não se converter, Deus vai trocar ele, Deus vai trazer alguém bom aqui para a cidade. Você não crê nisso? Nós precisamos orar, porque se nós não orarmos, irmãos, as coisas pioram. Deus falou para o sacerdote, coloca aí nos seus ombros, ora por esse povo. E os coatitas? Os coatitas eram os levitas, que carregavam os elementos sagrados. Sabe onde que eles carregavam? Nos ombros. O Davi não estava sabendo disso, pegou a arca, botou num carro de boi. Sabe o que aconteceu com isso? Morte, destruição. Porque quando nós não assumimos responsabilidades, acidentes terríveis acontecem. Acidentes terríveis acontecem. A responsabilidade é nossa. E os coatitas levavam aqui nos ombros a arca da aliança, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso. Eles carregavam nos ombros. Eu coloquei aqui, os coatitas levavam o santuário sobre os ombros, porque ser liderança é levar nos ombros a presença de Deus. A presença de Deus está na nossa vida. Ser liderança é levar a presença de Deus aonde nós formos, aonde nós estivermos. A presença de Deus está lá, a unção de Deus está lá. Isso é ser liderança. É Deus liderando através de nós. Foi essa a proposta de Davi. É o Senhor governando, mas através de nós. Ele não fez como Gideão. Deus falou, você vai reinar. Ele falou, eis-me aqui, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho condição, mas se o Senhor reinar através de mim, eu vou reinar sobre esse povo. É Deus reinando através da sua vida. É Deus liderando, é Deus apacentando um povo através de você. Deus quer contar com a minha vida e com a sua vida. Isaías 22, 22, Deus fala sobre Jesus, seu filho. Isaías 22, 22, eu colocarei as chaves de Davi. Sabe aonde, irmão? Engraçado que a gente pensa, né? Deus vai entregar as chaves nas mãos de Jesus. Abre lá para você ver o que está escrito em Isaías 22, capítulo 22, verso 22. Onde é que Deus coloca chaves, autoridade? É nas mãos de Jesus? O que está escrito lá? Eu colocarei as chaves de Davi aonde? Quem achou aí? Eu colocarei as chaves de Davi aonde? Sobre os seus ombros. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Eu colocarei chaves aonde? Nos ombros. Tem muita gente que quer chave nas mãos. E está certo, irmãos, as chaves é nas mãos mesmo. Mas aqui, por que Deus está usando essa alegoria? Porque antes da chave ficar nas mãos, ela precisa ficar nos ombros. Por quê? Porque se ficar somente nas mãos, nós vamos usar a autoridade para manipulação. Nós vamos usar a autoridade para os nossos próprios interesses, para fazermos aquilo que nós queremos. Mas quando a autoridade está sobre os ombros, nossa vida é responsável por aquilo. O que nós fazemos vai trazer consequências sobre nós, e nós vamos assumir aquilo debaixo de responsabilidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus está colocando chaves nos seus ombros. Fique de pé, porque essa é a proposta de Deus para mim e para você. Ele tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Para quê, pastor Carlinhos? Porque Ele quer te dar autoridade. Nessa noite o Senhor está revestindo você de autoridade. Ele vira para os discípulos e diz assim: eis aí vos dou o quê? Autoridade. Autoridade. Ele está dando autoridade, mas não nas mãos. Ele está colocando chaves nos seus ombros nessa noite. O Senhor está ungindo os teus ombros nessa noite. O Senhor está ungindo a sua casa nessa noite.
O Senhor está levantando você como liderança que vai fazer diferença na sua geração. Você vai fazer diferença na sua geração. Levante-se. Levante-se, porque se nós não nos levantarmos, se nós nos omitirmos, os maus vão se levantar. Luther King falou sobre isso. O que me assusta não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons, daqueles que podem fazer alguma coisa. Deus quer nos levantar, uma geração que faz algo, que assume responsabilidades. Deus está te levantando nesses dias, irmãos. Primeiro, vamos trazer uma recapitulação aqui. Primeira característica de uma liderança: estabelecer ordem. Ordem. Deus vai te dar sabedoria. Não é para você ficar dando carteirada, não. Virá uma unção de autoridade sobre a sua vida, de tal forma que as pessoas vão reconhecer a unção de autoridade de Deus na sua vida. Você não vai precisar mandar, nem impor nada, não. As pessoas vão falar: gente, vamos escutar aquele fulano ali, ó, porque tem alguma coisa diferente na vida dele. O Espírito de Deus está sobre você. Irmãos, foi assim que aconteceu com José, foi assim que aconteceu com Daniel, foi assim que aconteceu com esses homens. Eles reconheceram uma liderança na vida deles, porque o Espírito de Deus estava ali. E Deus está querendo encher você dessa unção. Em nome de Jesus, as coisas vão começar a ficar em ordem. Lá no seu serviço as coisas vão entrar em ordem. Ah, pastor, mas eu não tenho responsabilidade por aquilo lá. Mas você vai começar a orar e as coisas vão começar a entrar em ordem, em nome de Jesus. Segunda coisa, Deus estabeleceu você para trazer direção. Nós estamos num mundo que está perdido, irmãos, e você é luz nessa terra, você é luz nesse mundo. As pessoas vão olhar para você e vão ter direção. Elas vão perguntar para você: o que aconteceu com você? Você era todo bagunçado, agora você está certinho, o que está acontecendo? Você fala: não, é Jesus da minha vida. Vem que eu vou te mostrar. Vem que eu vou te mostrar. As pessoas vão seguir você, e você vai seguir Jesus. Você recebe? As pessoas vão seguir você, e você vai seguir Jesus. Terceira coisa, você vai cuidar. Deus vai colocar um coração de bom pastor na sua vida. Deus vai colocar um coração de bom samaritano em você nessa noite, em nome de Jesus. Você vai cuidar. Você vai aprender a dobrar joelhos para cuidar daquele que está caído. Você vai levantar aquela pessoa. Aquele que está caído, você vai assumir a responsabilidade de levantar ele, porque essa é a quarta característica: assumir responsabilidade. Você vai lá no nível dele, vai colocar os braços dele nos seus ombros, e você vai levantar aquela pessoa, em nome de Jesus, na oração, na intercessão, no ensinamento da palavra, tendo paciência com aquela pessoa. Deus vai usar você para levantar muitas pessoas. Você recebe? Em nome de Jesus, muitos caídos vão ser levantados através dos seus ombros. Vamos adorar o Senhor com uma canção antes da gente fazer uma oração final. Vamos bendizer o Senhor nessa noite. Vamos permitir o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, essa liderança que vem do coração do Pai, em nome de Jesus. Adorado, adorado, adorado. Dobra o joelho, meu Deus, meu Deus, e o coração. Diga para Ele: Espírito, nos quebrantar, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade. Levante as mãos e diga: Ordena-nos mãos limpas e o puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Ordena-nos mãos limpas e o puro coração.
nos afastamos de todo mal. Deixamos a iniquidade. Deixamos a iniquidade. Dê-nos mãos limpas. Dê-nos mãos limpas e o puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Oh, dê-nos mãos limpas e o puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco a tua face, ó Deus de Jacó. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: filhos, a seara é grande e eu estou contando com poucos trabalhadores. Ainda hoje essa é uma realidade. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ele está desafiando a mim e a você. Vamos orar, vamos pedir para o Senhor da seara enviar mais trabalhadores. Você começa a orar agora, comece a orar, falar: Deus, envia mais trabalhadores. Senhor, envia mais pastores aqui para a comunidade El Shaddai. Senhor, envia mais diáconos, envia mais líderes de ministério. Senhor, levanta mais líderes de célula nessa comunidade. Deus, levanta mais vidas dispostas a trabalhar, fazer diferença. Senhor, levanta mais consolidadores, visitadores. Levanta pessoas, meu Deus, que vão fazer visitas em hospitais, em presídios. Pessoas que vão, Senhor, visitar o órfão, o caído, o abatido, o necessitado, o oprimido. Peça para o Senhor, fala para Deus: Senhor, manda mais, levanta liderança, levanta, Senhor, obreiros. Traga obreiros para essa seara, porque a cidade de Araguari são mais de 120 mil habitantes, Senhor. 120 mil habitantes. Nós queremos, meu Pai, que essa cidade seja colhida, resgatada. Essa cidade não se perca, o fruto não se perca. E Deus, são poucos ainda os obreiros. Nós pedimos: manda, Senhor, oh meu Deus, obreiros para a tua seara. Envia obreiros para a tua seara. O Senhor Jesus, Ele se revelou para Isaías no ano da morte do rei Uzias. Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. As orlas das vestes do Senhor enchiam o templo. Serafins estavam sobre a cabeça do Senhor. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Quando eles clamavam, as bases do limiar se moveram e a casa se encheu de fumaça. Isaías, diante daquela visão, ele falou assim: ai de mim, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, e eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E um dos anjos pegou uma brasa do altar com uma tenaz, tocou na boca de Isaías, falou assim: ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi retirada, o teu pecado foi perdoado. Naquele momento Isaías se levantou e ouviu Deus falando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías levantou a mão e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantos Isaías nós temos aqui nessa noite? Quantos Isaías podem entregar a sua vida e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça de mim instrumento nas tuas mãos, faça de mim vaso cheio do teu Espírito. Fala para ele: oh, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus
Deus de Jacó. Deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco tua face, ó Deus de Jacó. Senhor te abençoe e te guarde. Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e encha você de paz. Se você o ama de todo o coração e quer responder o chamado dele, dê um aplauso a ele bem forte nessa noite. Bendito o nome do Senhor para sempre. Bendito o teu santo nome para sempre. Uma semana de vitória, meu amado. Deus abençoe você, em nome de Jesus.